tenho uma referência afetiva, porque ele foi alguém que marcou a minha infância, a minha adolescência, como uma figura próxima da família, né? O Denilton é pai do Ramon, meu irmão, foi casado com a minha mãe, Janice Vieira, e então ele esteve presente na nossa infância ali, porque sempre uma relação muito, muito afetiva mesmo com a família, né? Nos anos 70, os artistas em Sorocaba se comunicavam, se conversavam muito e trocavam experiências, tinham clubes, tinha o clube do artista, e que a gente se reunia e falava do que estava pesquisando, do que estava produzindo. E um desses encontros eu vi o Denilton no ensaio, justamente do Grupo Artes, que era dirigido por Roberto Gil. Eu fui estudar na Argentina, que eu ganhei uma bolsa de estudos, para trabalhar com a Patrícia Stocoi. E fiquei lá 2 anos e fiquei bem por fora assim, do que estava acontecendo aqui. Eu tinha 17, 18 anos. E quando eu voltei, resolvi ir no teatro, assistir Carmen com Filtro, do Gerald Thomas. E aí tô lá na escada e de repente eu encontro o Denilton, ele com uma sacola. E aí eu falei, nossa, estou acompanhando o seu trabalho pelas fotos e eu acho que tem muito a ver o nosso trabalho, como a gente vê o corpo, como a gente aborda o corpo, tudo, né? E ele falou assim, nossa, eu também acompanho o seu trabalho, mas mesmo assim a gente nunca, por incrível que pareça, eu não tinha ido a um espetáculo dele, assim. Eu vi o Denilton dançando, mas na sala de aula da Maria Duches. Isso foi de alguma maneira contaminando também a minha lembrança dele como artista, porque ele era uma pessoa muito integrada, que tinha a arte e a vida abraçadas, né, o tempo inteiro. Eu estava fazendo um teste para chamar rapazes para montar um grupo que eu chamei depois de grupo de dança expressiva folclórica. No teste eu vi que a movimentação dele era muito diferente dos outros. É muito, muito larga, assim, muito grande e quase perfeito já o movimento, não precisava de tantos retoques, né? E aí ele se empenhou muito para aprender balé também, né? Tem uma base de balé, chegou a dançar bem, digamos assim, não com aquela exigência do bailarino clássico, mas ele dançou sob a direção do Klaus Viana, no Balé da Cidade, e então quer dizer que ele chegou a atingir uma boa forma. Na época ele tinha cabelo grande, cabelo compridão e tal, e ele fazia uma serpente, e essa serpente descia pela escadaria, pelos degraus, não é? Até a cena era essa, até chegar na piscina, cair dentro d'água e desaparecer. Essa era a cena que o Denilton fazia. E aquilo foi tão impressionante, né? Aquela descida dele pelos degraus era uma cobra, era uma serpente absurdamente igual, idêntica. E aquela cena para mim foi uma cena emblemática, né? Quando realmente eu falei, nossa, a dança contemporânea ela é potente o suficiente, e eu quero ser isso aí, né? Eu quero estar com esses artistas, né? Esse espetáculo que me vem à mente, que é O Silêncio dos Pássaros, ele foi assim como uma explosão. Foi na época do teatro, o Teatro Galpão, que era aberto a essas experiências, né? O Denilton marca esse meu atravessamento pela história da dança do Brasil. Foi quando eu comecei a me interessar mais pelas nossas histórias das danças contemporâneas, né, no Brasil. Foi que eu encontrei a dimensão dele como artista, e que eu descobri vendo e lendo, pesquisando e ouvindo depoimentos, o quão grande ele foi como artista da dança, como um dos principais bailarinos da cena nacional, porque é um intérprete muito forte
e que passou por vários momentos da história da dança paulista, né? Praticamente ele começou em casa, porque em Sorocaba a gente tinha o estúdio de dança e muitas vezes nos reunimos lá, o Tacal, a Felícia, Dorothy Lender, e eles ficavam em casa assim como uma residência, né? Uma imersão. E o Denilton fez uma entrega mesmo, tanto que eu acredito que ele tivesse sido o principal intérprete do Tacal. Se você olhar mesmo nos recortes de jornais, depois de 94 não se fala mais nele. Aí depois que eu fiz minha pesquisa de mestrado, as pessoas também começaram a trazer mais a imagem do Denilton. Por exemplo, o prêmio Denilton Gomes, que agora, né, tem um nome de um prêmio da Cooperativa Paulista de Dança. Eu me lembro que uma das minhas primeiras falas no conselho da cooperativa foi de convencer o conselho a criar um prêmio da dança em São Paulo, patrocinado pela cooperativa, com o nome do Denilton Gomes. Tem um pouco esse quadro de desaparecimento por causa da morte precoce e dele não ter deixado um material que continuasse sem a ação dele, né? Quando o Denilton morreu, apareceu uma notinha num jornal, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então você vai ver, no Brasil é desse tamanho. O Denilton morreu, o Denilton gigante. Quando o Denilton faleceu, em 1994, a grande parte do material, se não todo o material que ele tinha de programas, de espetáculos, cartazes, vídeos, fotos, materiais cênicos, tudo isso ficou com a minha mãe e com o Ramon, com meu irmão, em casa, e esse material ficou lá. Eles organizaram um pouco para algumas exposições que foram feitas, mas a gente tinha muita dificuldade de colocar esse material num lugar onde ele pudesse ser bem cuidado e arquivado como uma espécie de acervo, né? A gente conseguiu fazer o primeiro ano do prêmio, foi até aqui no Sérgio Cardoso. Elas estiveram nessa festa, né? E foi um momento muito marcante também, mais um momento. E a gente passou um vídeo dele dançando, criando com a própria Janice. O que encantava nele assim, era o vigor, a força que ele expunha totalmente no proposição. Grandes saltos, grandes movimentos. E daí essa entrega ao Butô fez um caminho bem oposto, era uma concentração incrível, assim. Eu vi na dança dele, eu senti na dança dele, e depois nos depoimentos dele, o quanto ele, sem perceber, ele já fazia aquilo que eu pensava que deveria ser feito. Ele já fazia aquilo. E por isso que eu me encantei. E o Denilton e o Tacal, o Tacal estremeceu com o Denilton uma época, quando o Denilton começou a fazer trabalhos comerciais. Tipo, comercial entre aspas, porque eram com diretores muito interessantes, que é o José Posse Neto, né? Então é assim, mas o Tacal, ele era muito purista, assim. E não, os dois pararam de trabalhar juntos. Aí o Denilton, né, nessas alturas, ele conheceu o Henrico, que foi o amor da vida dele. E aí ele resolveu parar de dançar e ir com o Denilton para a Serra dos Órgãos. E nesse meio tempo o Henrico faleceu. E aí o Denilton, nesse meio tempo, começou a criar o espetáculo Serra dos Órgãos, que é aquela maravilha, que é a obra-prima dele, muito para fazer as pazes com o Tacal. Aí tô lá em São João fazendo dieta do arroz, me chicoteando, aquela coisa bem, né, dramática, assim. Daí, dali uma semana, o Denilton ligou para mim, lá em São João, e falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai estrear daqui a 15 dias e o Tacal quer você em cena.
Aí a gente estreou em Sorocaba, que era um festival, foi em homenagem, acho que ele abriu um festival e era o aniversário ou da cidade. Eu já na área independente, não estava mais no Balé da cidade de São Paulo, eu fui fazer um trabalho lá em Sorocaba, que é a cidade dele, né? E fui lá dar uma oficina, fui lá ganhar a vida, né? E aí eu dei aula, fui para a rodoviária, pegar aí até o Cometa, o Cometão, né? E aí eu cheguei na rodoviária, na fila assim, eu vi o Denilton Gomes na fila para pegar esse ônibus voltando para São Paulo, certo? Quando você admira demais a pessoa, né, você encontra um ídolo na sua frente, eu sempre tenho essa tendência de eu não consigo chegar para a pessoa e dizer isso, nunca consegui, né? E aí eu vi que ele estava na fila, eu passei e fiz que não vi, mas de vergonha. Chegou aqui na rodoviária do Tietê, né? Ele estava atrás, ele saiu primeiro. Quando ele chegou, eu estava no corredor, ele chegou: oi, Sandro, tudo bem? Eu sou o Denilton Gomes, eu te vi dançando no Balé da cidade de São Paulo, gostei muito da sua dança, que legal, tal, parabéns. Aquilo, estou arrepiado, eu me senti um imbecil. Poxa vida, o cara, o meu ídolo, né, aqui dentro do ônibus, eu não tive coragem de falar, né, o que eu sentia por ele, pela arte dele, e ele, com a simplicidade, né, ele sempre foi uma pessoa muito simples. Aliás, o último espetáculo de todos foi aqui na Sala Jardel Filho. A última apresentação de Sáfara, e que ele já estava bem frágil, né? Muito frágil. Até era muito bonito ver o Denilton em cena, porque ele já estava muito frágil, então ele já tinha perdido a musculatura, então ele estava uma figura quase assexuada, sabe? Quase. Então toda aquela musculatura que ele tinha, então ele ficou cada vez mais suave, assim, né? Mas a influência dele, a arte dele, foi tão decisiva, né, no meu modo de pensar a dança, de ver a dança contemporânea, e que ficou grudado, sabe? Eu ainda vi um trabalho dele aqui nesta sala, inclusive, num outro momento artístico. Aí ele já estava com a cabeça raspada, fazendo outras coisas de movimento, sabe? Mas assim, ele entrava em cena, ele tomava conta daquilo ali, sabe? E, enfim, incrível. Daí o Denilton se foi. Um intérprete fantástico, um dançarino, um criador, assim, olha, é um ícone, um dos ícones, né? Um dos mitos da dança contemporânea brasileira. E o Denilton, ele queria muito se ver no outro, assim. Então aí nessa hora que eu vejo que ele era super exigente nesse aspecto, porque ele queria muito que a outra pessoa chegasse no diapasão dele. Para mim, assim, muito metódico, né? Dentro da visão dele, da dança que ele trazia, né? Dentro do discurso dele. Então, e depoimentos dele, depois gravados que eu assisti, que eu vi e tal, né? Um artista muito metódico, muito atuante, com um discurso total próprio, uma assinatura própria, sabe? O Denilton também, os artistas, tem artistas e artistas, né? Tem artistas que são geniais, muito bons na cena, na criação como artistas, mas tem aqueles artistas que transcendem, saem do universo artístico, né? E o universo político também, no discurso, né? E o Denilton foi um deles. Ele, quando ele falava
dava depoimento, eram depoimentos que saía do universo criativo também, sabe? Então é difícil separar, chega uma hora que é muito difícil separar o Denilton do Takao, assim, né, de um tempo para cá, né, desde quando ele começou a trabalhar com o Takao. Então o Takao deu uma reciclada ali no Denilton, né, e o Denilton realmente descobriu a dança da alma dele com o Takao. E ele foi o intérprete mais impressionante do Takao. Denilton Gomes representa uma época da dança criativa, da dança revolucionária paulista e brasileira, e reverberou, né? Ele conseguia fazer uma junção de elementos nisso, por isso que eu digo que ele era feiticeiro, assim, xamã, né? Porque ele conseguia misturar elementos que numa primeira visão, assim, eram elementos que não tinham nada a ver. E ele fazia as coisas existirem a partir da junção do improvável, sabe? E disso ele fazia poesia. Mas não era um poeta romântico apenas, sabe aquela coisa romântica do poeta? Não. Ele era isso, mas ele saía desse romantismo e ia para a realidade da carreira, da profissão, do que significava ser artista no Brasil. A obra-prima do Denilton é, para mim, essa cena da Gisele Caminhoneira, que é ele de tutu, com o pneu, né, e as bexigas. E uma vez eu estava conversando, e era tão linda essa cena, e eu não me via ali, sabe? Daí a gente estava conversando, depois de ensaiar, a gente foi para um restaurante, e daí uma hora estávamos jantando eu, Takao, Felícia e Denilton. Denilton quieto, sempre quieto. Ele tinha uma coisa com o Takao, assim, de respeito, de reverência, né, com o Takao, assim, que era bem mestre mesmo, né, o discípulo e o mestre. E daí chegou uma hora, eu falei assim, então, eu queria falar uma coisa. Olha que eu estava chegando. Então, é assim, ó, a cena do Denilton, aquela cena é tão linda que eu acho que eu não preciso estar lá. A cena já é completa. Ficou aquele silêncio. Aí o Takao resmungou qualquer coisa lá, que ele só falava em japonês, né? E aí a Felícia falou pra mim, Patrícia, você tá com fome, come. Pronto. Encerrou o assunto. Aí eu me lembro uma coisa que o Denilton falou e que toda vez que eu como salada, eu lembro disso. Porque eu estava escolhendo lá, porque eu ia fazer uma sopa para ele de fubá, que ele adorava, sopa de fubá com couve, né? Ia fazer para ele. Aí eu estava separando. E tinha umas couves que estavam meio amareladinhas, né? Então eu separei. Daí ele falou assim, Patrícia, não separa, porque a folha está amarelinha, mas ela ainda tem vida. E ele estava falando dele, né? Porque ele já estava indo, mas ele ainda estava com o sopro de vida ali, né? E aí quando a gente veio aqui para a sala de ensaio, eu falei, ai, que saudade, né? Porque realmente é um lugar. Aqui começou um espaço para dança, muito com o Bragato. Essa iniciativa do Centro Cultural de trazê-lo de volta é de suma importância, porque os mais jovens precisam saber, precisam conhecer. Tem um movimento de historiografia muito forte
a partir dos anos 80, mas que não tinha tanto antes. Então, quando você não tem uma captação em termos de arquivo, de documento, o que sobra são as memórias, as pessoas que dançaram com os seus mestres e que vão passando uma espécie de movimento de transmissibilidade do material, mas também é trazer à frente as falas das pessoas, né? Trazer a memória viva. É muito legal que existe vídeo. Antigamente não tinha vídeo, gente. A gente ia fazer, era dificílimo um registro, era caríssimo. Acho que os projetos, o Centro Cultural tem sempre tentado ficar à frente nesse processo de pensar a memória da dança e criar ações para isso, né? Que agora, o Denilton mesmo falou assim, falava da memória e ele queria muito morrer em cena. E ele falava, olha, um dia, sabe, um dia vão... E ele ficava ressentido, e eu acho muito importante esse trabalho com a memória, né? Quando abriu a cortina e ele vi a figura, já valeu a noite, sabe? E poucos artistas são assim, poucos. Ele é um deles, foi um deles. A presença cênica já bastava. E aí, o último espetáculo dele foi aqui. Então, acho super importante ser aqui. Dizem que as pessoas são passageiras, né? Ninguém é insubstituível. Eu discordo. Tem algumas pessoas que não é bem assim, não. Tem pessoas que são insubstituíveis. E Denilton é um deles.